Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Ok, vamos aqui de novo regravar esse vídeo aqui, porque no anterior eu tive problema com o áudio. Eu realmente espero, assim, quando eu gravei esse vídeo antes eu tive problema com o áudio, espero que agora o áudio fique bom o suficiente. Então, ok, deixa eu ver, tá gravando certinho. Progressões geométricas. Então, progressão geométrica se assemelha um pouco com a PA, porque a única coisa que muda de uma para outra, né, na sua definição ali, é que na PA a gente, para chegar no próximo termo, a gente soma, né? Então você pega um 2, aí você soma, sei lá, mais 2, aí dá 4, aí depois soma 2, dá 6. Nesse daqui vai ser diferente, né? Nesse aqui, ao invés da razão somar, a razão multiplica, certo? Então eu pego 2, se eu multiplicar por 2, por exemplo, aqui vai dar 4. Se eu pego 4 e multiplico por 2, vai dar 8. Multiplico por 2, dá 16, e por aí vai, certo? Mas para não ficar essa coisa vazia, só número, né? Vou dar um exemplo, alguns exemplos de situações em que surgem progressões geométricas na nossa vida. São diversas, eu vou pensar em algumas aleatórias aqui, certo? Vamos pegar como exemplo esse próprio vídeo aqui. Olha só, para vocês verem o poder do público compartilhar, né? Esse vídeo aqui não foi feito para compartilhar não, tá? Eu não sou youtuber não, mas sei lá, vamos supor que eu fosse um desses youtubers que quero crescer o canal, crescer, sei lá, a quantidade de visualizações no vídeo. Daí eles pedem muito para você compartilhar, né? Vamos ver o poder disso. Então vamos supor que você aqui, ó, tá aqui assistindo esse vídeo. E aí eu peço, ó, você que tá assistindo, recomende para 2 pessoas. Aí você vai lá e recomenda o vídeo para 2 pessoas. Aí temos esse bonequinho aqui e esse daqui, certo? Então assim, no começo era você. Na próxima etapa, vamos ter 2 pessoas assistindo. 2 pessoas que você recomendou assistindo, certo? Então aqui eu tenho uma pessoa, depois eu vou ter 2 pessoas assistindo o vídeo. Aí depois, cada pessoa dessa que você recomendou, ela vai ouvir a mesma coisa e vai querer recomendar para mais 2. Aí ela vai recomendar para esse daqui e esse daqui. Aí essa daqui vai recomendar para mais 2 também. Certo? Então aqui eu já tenho 4 pessoas nesse momento que são pessoas novas assistindo o vídeo. Então, ó, mais 4 pessoas novas assistindo. Aí essas 4 vão querer recomendar também para mais 2, claro. Aí essas 2, cada uma compartilha para mais 2. Essa aqui para mais 2. E por aí vai, né? Então aqui você já percebeu, né? Então, cabeças aqui, né? Então aqui eu já tenho 8 cabeças. Então, ó, você percebe aqui que para cada pessoa recomendando, né? A próxima etapa aqui está dobrando a quantidade de pessoas novas assistindo o vídeo. Então isso aqui está seguindo uma progressão geométrica, né? Então, ó, 1, 2, 4, 8, vai sempre multiplicando por 2 para chegar no próximo. E aí, você tem uma progressão geométrica, né? E é por isso, por exemplo, né, que... e outra coisa, né? Progressão geométrica tem como característica o valor subir muito rápido, né? Então, se continuar nisso daqui, vamos supor, né, que eu continue esse padrão aqui até chegar no 20ª etapa, né? Então tem a primeira etapa aqui da história, né? Aqui, depois a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta, eu vou até a 20ª. Vamos ver quantas pessoas novas vão estar ali na 20ª etapa. Então, como é que a gente faz essa conta aqui, né? Basta a gente pegar o nosso número 1, né? E para cada etapa seguinte eu estou multiplicando por 2, né? Então eu vou fazer multiplicação por 2 19 vezes. Por que 19? Porque a primeira, você começa a multiplicar a partir daqui, né? Então a primeira multiplicação acontece aqui, ó. Multipliquei uma vez, cheguei no segundo. Multipliquei 2 vezes, cheguei no terceiro. Então se eu continuar assim, se eu multiplicar 19 vezes, eu vou chegar no 20º, certo? Então essa multiplicação por 2 aqui, que eu vou seguir, certo? Eu vou ter 19 multiplicações. Ou seja, vou ter 2 elevado a 19 pessoas novas.
naquele momento ali. E aí, né, 2 elevado a 19 dá, só naquele momento ali, mais 524.288. Então, começando com uma pessoa, se seguisse esse padrãozinho, né? Então, na 20ª visualização, eu não sei exatamente como é que eu explico, né? Mas na 20ª etapa desse processo, eu já teria mais de 500 mil. Por isso que, por exemplo, quando o famoso lança um vídeo, uma música, é muito fácil de os números crescerem muito rápido, né? Então, tem muita gente que tem interesse em ouvir aquela música, por exemplo, né? Quando é um cantor famoso. Então, a pessoa escuta, já sai mandando para os amigos. E aí, daqui a pouco estoura muito rápido, né? Ou então fofoca, pronto. Fofoca cresce muito rápido, né? Porque aqui, por exemplo, você tá aqui, né? E aí você conta a fofoca pro coleguinha. Ó, fofoca. Certo? Só que o coleguinha vai pra uma roda de amigo deles. Aí na roda de amigo dele tem, sei lá, 4 pessoas ouvindo. Daí ele vai lá e ó, toma 4 pessoas. Só que cada pessoa dessa, daqui a pouco, ela gosta de espalhar fofoca. Vai contar pra mais 4. Então, assim, o potencial aqui de crescer, o número de pessoas que sabem, é muito grande. Então, compartilhar coisa, assim, tem um potencial muito grande de crescimento. Fofoca, esse tipo de coisa, né? Outra coisa também, por isso que, por exemplo, que essa questão de pandemia, né? O que acontece? Uma pessoa tá lá infectada com o vírus, daqui a pouco o planeta todo tá infectado. Como é que funciona? Justamente, a pessoa aqui tá doente. Ela vai lá e infecta outra, né? Aí essa outra pessoa, ela vai ter contato com um monte de gente. Aí vamos supor que ela infecta mais, sei lá, 2. Aí essas 2 pessoas têm contato com mais 3. Aí vai crescendo até mais do que progressão geométrica. Mas claro, não é tão simples assim. Mas no geral, a regra é que quando se trata de vírus infectando, a infecção viral e tudo mais, é um tipo de crescimento parecido com esse de progressão geométrica, né? Que é um crescimento chamado exponencial. Então, assim, ele cresce muito rápido, né? Então, é assim que a gente tem esse caso lá da pandemia e, enfim. Ok. Um último caso, só para ilustrar de novo. Por exemplo, vamos supor que você tem uma bactéria, ou uma ameba, não sei, que se reproduz de forma assexuada. Ou seja, vamos supor que você tem uma bactériazinha aqui, certo? Aí a reprodução dela é aquele tipo que ela divide ao meio assim, ó. Aí disso ela vai lá e cria 2 pedacinhos menores. Aí esses pedacinhos crescem. Aí quando eles crescem, eles partem ao meio. Cria 2 pedacinhos menores. Certo? E aí segue esse padrão. Então perceba que vai continuar a progressão geométrica, né? Chega aqui, dobrou a quantidade. Chega aqui, dobrou de novo, né? Aí vai ter um exercício depois que a gente vai ver, né? Que isso faz, tipo assim, se tiver uma bactéria que a cada hora ela duplica, você vai ver que o número de bactérias cresce um absurdo, né? Mas enfim. Então, progressão geométrica é isso. Então tem a definição aqui, a progressão geométrica é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante real que é chamada razão. Certo? Então é aquilo que a gente falou. Pega esse número. Esse aqui é o resultado da multiplicação pela razão. Então, ó, nesse caso aqui a razão é 3. Então 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. E vai seguindo assim. Então essa aqui é uma progressão geométrica de razão 3. Especificamente aqui, ó, essa é uma progressão crescente. Por que crescente? Porque os valores vão sempre crescendo aqui, vai sempre aumentando. E existe uma regrinha aqui que mostra que a progressão vai ser sempre crescente quando a razão for maior do que 1. Então ela vai sempre aumentar, certo? Na letra B você tem um caso contrário. Você vai, ó, diminuindo. De 2 vai para 1, de 1 vai para meio, depois 1/4, 1/8. Então a regra aqui é sempre multiplicar por meio, né? Por quê? Porque no caso a gente está dividindo por 2. Então se pegar o exemplo 2 dividido por 2, isso é a mesma coisa que você pegar o 2 e multiplicar por meio, certo? Então dividir por 2 e multiplicar por meio é a mesma coisa. Então, quando a gente tem uma razão que é uma fração entre 0 e 1, né, a gente vai ter aqui uma PG decrescente.
Ixi, que diabo é isso? Decrescente. Ó. Quando a nossa razão está entre 0 e 1. Certo? Então ela vai diminuindo o valor. Aí temos também as chamadas PGs alternadas. Então como é que é alternada? Então ó, você começa com 2, daqui a pouco, que é positivo. Daqui a pouco o próximo é negativo. Depois o próximo é positivo, depois é negativo, depois é positivo. Então ela fica alternando o sinal, certo? Então essa aqui é chamada de alternada. Isso acontece quando a nossa razão é um número negativo, ou seja, um número que é menor do que 0. O número negativo é um número menor do que 0. Então, ó, a razão menos 4 significa que ele vai ficar trocando de sinal, certo? E essa aqui, né, é uma PG que é como se fosse a APA constante, né? Deixa eu ver se, só para eu garantir aqui, de que a nomenclatura, se eu posso chamar ela de PG constante também, certo? Só para não ensinar o negócio errado. Porque assim, o problema é que ela começa como raiz de 3 e depois muda para o 0. Então não é 100% constante. Ela é constante a partir do segundo termo. Mas vamos ver aqui como é que o livro nos fala sobre isso, né? Porque assim, a nomenclatura não é necessariamente algo tão importante assim, né? Mas é só para a gente perceber o padrão, né? O funcionamento aí de acordo com as razões, né? Deixa eu ver. Calma aí, tô chegando aqui. É estacionária que eles chamam, é isso. Então não é constante não. Então, ó, o nome para essa aqui é estacionária. O que é estacionária, né? É o seguinte, ela começou no raiz de 3, certo? Só que depois disso ela permaneceu no mesmo valor, certo? Então, isso aqui vai acontecer sempre que você tem a razão sendo igual a 0 ou a razão sendo igual a 1, né? Por quê? Porque se você multiplicar qualquer número por 0, né? Então vai virar 0, aí vai continuar sendo 0, 0, 0, 0. Se você multiplicar por 1, vai ficar sempre o mesmo valor, certo? Se fosse por 1 ali, a razão seria raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, né? Enfim, então essas são as nossos tipos de progressão geométrica, tá? E aí, opa, cadê o exercício? Temos um exercíciozinho só para aplicar a fórmula do termo geral, né? Como é que é a fórmula do termo geral da PG? Então, só usando a mesma lógica que a gente estava fazendo anteriormente, né? Então, vamos botar aqui, ó, termo geral, certo? Então, para eu achar o termo AN, né, o enésimo termo, eu vou pegar o primeiro termo da sequência e multiplicando pela razão, certo? Só que como a multiplicação, o resultado só começa a partir do segundo, então eu tenho que tirar 1, certo? Então, se ao invés de colocar n vezes, eu coloco n menos 1 vezes. É igual na PA, certo? Então, por exemplo, eu quero chegar num quarto termo. Então, eu vou multiplicar pela razão 1, 2, 3 vezes para chegar no quarto. Então, você sempre coloca 1 a menos aqui no expoente. Então, é isso. Essa é a fórmula do termo geral. Bem simples, né? Então, se eu for aplicar isso daqui para achar o oitavo termo da sequência, então eu quero saber o A8. Né? Aqui meu termo aqui, eu quero saber o oitavo. Então, o A8 vai ser o A1, que é o primeiro termo, menos 1. Razão aqui, qual que é a razão? Ó, na PA, a gente subtraía um termo pelo anterior, né? Para saber a razão. Porque a subtração era o oposto da soma, né? Então, para você voltar atrás, você subtraía. Nesse daqui, como é multiplicação, então para você voltar atrás, você divide. Então, ó, você vai pegar nossa razão que vai ser... Pega 4, por exemplo, e divide pelo anterior. O anterior é menos 1, né? Esse divide por esse. 4 dividido por menos 1 dá menos 4. Então, essa aqui é a nossa razão. Menos 4. E aí, como aqui é 8, no expoente ali eu vou colocar 1 a menos, que é 7.
Esse é o nosso A8. Então aqui é só questão de fazer o jogo de sinal. Uma regrinha. Sempre que você tem um número negativo aqui na base, ó, e você está elevando ao número ímpar no expoente, então o resultado vai ser sempre negativo também. Por quê? Vamos pegar o exemplo do, se você pegar menos 3 e elevar ao cubo, desculpa, menos 2 e elevar ao cubo, ó, menos 2 elevado ao cubo. Pela definição de potência, isso é pegar o menos 2 e multiplicar por ele mesmo, assim, né? Com 3 fatores. Aí vamos só pensar no jogo de sinal. O menos com menos aqui, ó, fica positivo, porque é sinal igual. Então você fez essa conta, vai ficar positivo. Aí quando você for pegar esse positivo e multiplicar por esse negativo, o sinal diferente vai dar negativo. Ou seja, né, você vai juntar tudo em parzinho, mas sempre vai sobrar um negativo aqui para transformar tudo em negativo. Então quando o expoente for ímpar, vai dar negativo. E sempre que o expoente for par, vai dar positivo. Então, ó, aqui, ó, base negativa, expoente ímpar, ou seja, vai dar negativo. Só que aqui negativo com esse negativo fica positivo. Então no seu jogo de sinal o resultado é positivo, dá 4 elevado a 7, positivo. Eu não vou resolver 4 elevado a 7 não, porque é um número muito grande, né? Essas potenciações ficam muito grandes, então muitas vezes não precisa sair disso. Se eu precisar que você abra esse número, que calcule, aí eu vou, obviamente, permitir o uso de calculadora, né? Porque para fazer isso na mão, multiplicar 4 vezes 4 vezes 4, 7 vezes é complicado, certo? Então, vamos seguindo aqui. Aqui um exemplo com bactérias, né? Ó, o número de bactérias de uma colônia dobra a cada hora. Sabendo que na quinta hora de observação esse número é igual a 4 elevado a 19, determine, letra A, o número de bactérias da colônia na primeira hora de observação. Expresse o resultado com uma potência de base 2. Então, olha só. Então, a gente sabe nosso termo geral. O enésimo termo é dado por primeiro termo vezes razão elevada a n-1. A gente sabe que na quinta hora, ou seja, o quinto termo da sequência, é dado pelo primeiro termo que a gente desconhece, que é o que a questão está pedindo, né? A gente quer saber o da primeira hora, multiplicado pela razão. Qual que é a razão? Ó, então o número de bactérias dobra, então ele sempre vai multiplicar por 2. Então a nossa razão tem que ser 2. E aqui o expoente, eu tiro 1 aqui do n, ou seja, fica 4. Certo? Aí agora para isolar o primeiro termo, né? Desculpa, calma. Aí que a questão está dizendo que na quinta hora o número é 4 elevado a 19. Então eu vou pegar isso aqui, trocar por 4 elevado a 19. Pronto. Aí agora eu vou pegar isso aqui, passar dividindo, né? Para isolar o nosso primeira hora, que é o que a gente quer achar. Então, ó, primeira hora nós tínhamos 4 elevado a 19 dividido por 2 elevado a 4. Ok, para a gente operar isso aqui é muito difícil, né? Então a gente vai deixar os dois na mesma base, que até a questão pede para a gente deixar o resultado em base 2, né? Então como é que a gente transforma isso? O 4 ele é 2 elevado ao quadrado, certo? Então a gente pode substituir o 4 por 2 ao quadrado, ó. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado elevado a 19 dividido por 2 à quarta. Aí aqui usa a propriedade de potência, né? Então quando a gente tem uma potenciação desse tipo aqui, tem um expoente elevando o outro, a gente multiplica eles. Então aqui vai ficar 2 elevado a 2 vezes 19, 38, dividido por 2 à quarta. Agora temos divisão de potência da mesma base. A regrinha é, ó, mantém a base, que é 2, subtrai os expoentes. Aí vai ficar, ó, 38 menos 4, ou seja, 2 elevado a 34. Então, ó, tá aqui. Tá num gabaritozinho, ó. Tá certo. Agora, indo para a letra B, ele quer saber o número de bactérias na 10ª hora, certo? Então, ó, eu já fiz aqui antes. Esqueci de apagar. Então, a gente pega o termo geral,
a gente quer saber o da 10ª hora, então troca o n por 10. Então, na primeira hora, a gente acabou de ver aqui o resultado, ó. Primeira hora a gente fez a conta, deu 2 elevado a 34. Então eu troco a primeira hora por 2 elevado a 34. Então a razão aqui é 2. Se eu estou na 10ª hora, eu tiro 1 do expoente, fica 9 aqui no expoente. E agora eu mantenho a base, somo os expoentes. Somei aqui, dá 2 elevado a 43, certo? Acabou aqui a outra questão também. Isso aqui é um número que é absurdamente gigantesco, né? Se você botar na calculadora, vai estourar a calculadora. Esse 2 elevado a 43, né? Mas enfim. Aí aqui eu estava só explicando como é que é essa regrinha de multiplicação de potência da mesma base. Então olha só, é só voltar para a definição. 2 ao quadrado é o que? Por definição, é você pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo. 2 ao cubo é o que? Por exemplo, pega o 2 e multiplica por ele mesmo aqui para que ele apareça 3 vezes. Então, ó, no fim das contas, isso aqui é tudo multiplicação, 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 certo? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de eu pegar isso aqui, o 2, e multiplicar por ele mesmo 5 vezes, ou seja, boto 5 no expoente, certo? Então, por isso que funciona a regrinha. Eu pego 2 aparições aqui dos 2, com mais 3 aparições aqui e junto, fica 5 no expoente. Mesma coisa na divisão. Por exemplo, 2 elevado a 5 dividido por 2 ao cubo. Aqui em cima, 2 vezes 2, 5 vezes. E aqui embaixo, 2 vezes 2, 3 vezes. Aí você está multiplicando em cima, dividindo embaixo. Simplifica aqui e aqui sobram apenas as diferenças, que é 2, né? 2 multiplicaçõezinhas. Então, por isso que a gente subtrai os expoentes na regrinha, certo? Então, ó, já fiz essa. Aí depois eu parti aqui para soma de PG. Aí eu já coloquei a fórmula aqui direto. Eu não deduzi fórmula nem nada dessa vez, porque aqui já é um pouquinho mais difícil até de dar exemplo numérico, porque a conta é um pouquinho mais diferentezinha, sabe? E aí, para eu ficar explicando o raciocínio aqui vai ser meio chato. Então a gente vai só copiar mesmo a fórmula. Mas no geral, até para fazer conta com isso é mais rápido, né? Então, por exemplo, suponha que você vai ter uma PG assim, sei lá, 1, 3, 9, 27, por aí vai, né? Então aqui vamos ver a razão. Então a razão, você pega um termo e divide pelo anterior. Então pega o 3, divide por 1, vai dar 3. Ok. Vamos colocar ali na fórmula. Vamos supor que eu quero saber a soma até o 15º termo. Então a soma até o 15º. Primeiro termo é 1. Coloca 1 aqui. Razão é 3. Coloco 3. Elevado a n. Nesse caso aqui, ó, esse menos 1 não é no expoente, é embaixo mesmo, tá? O número normal. Então, ó, 3 elevado a n, que é 15. Boto menos 1 embaixo. Divide por razão, que é 3, menos 1. Ok. 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa ali, né? Dá a própria coisa no caso. Então dá, ó, 3 elevado a 15 menos 1, dividido por 3 menos 1, que dá 2. Pronto, o resultado é esse daqui, certo? Aí aqui não tem como simplificar não. A única coisa que dá pra fazer é calcular isso daqui, botar na calculadora, dar um número gigante. Aí você tira 1, aí você divide por 2. Não vou fazer isso, mas o resultado é esse daí, certo? Então, deixa eu ver aqui se tem algum exemplo, né? Aqui, né? Calcule a soma dos 8 primeiros termos da PG. Então, ó, vamos somar aqui. Dos 8 primeiros vai ser primeiro termo, ó, a fórmula é A1, razão elevada a n menos 1, dividido pela razão menos 1. Certo? Então, ó, primeiro termo aqui, 320. Razão, vamos descobrir a razão, né? Vou pegar 160 e dividir a razão aqui por o anterior, que é 320, certo? Aqui, se você fizer essa conta, você vai ver que vai dar exatamente meio, 0,5, certo? Então você pode fazer assim,
se você preferir. Ou então pode deixar em formato de fração, aí vai da preferência, né? E dos recursos. Se tiver calculadora é melhor colocar decimal. Se não tiver é melhor colocar fração, né? Então, ó, primeiro termo 320, razão 0,5. N aqui é 8. Boto 8 aqui, ó. Menos 1 dividido por razão menos 1, ou seja, tem um 0,5 menos 1. Então nossa conta aqui vai dar 320 vezes 0,5 elevado a 8 menos 1, isso dividido por menos meio. Então, aí aqui, sei lá, você tem que colocar na calculadora mesmo, não tem muito pra onde fugir não, certo? Por conta desse negócio aqui. Mas eu fiz a conta antes e o resultado deu 600, menos 637, alguma coisa. Alguma coisa assim, certo? Então, sei lá, é tudo questão de você botar na calculadora. A única coisa que você tem que tomar cuidado na calculadora é se você está usando direitinho os símbolos, né? Então, por exemplo, se você for fazer uma expressão dessa na calculadora, você pode fazer por partes. Você pode resolver em cima logo, primeiro, e depois você divide pelo que está embaixo. Ou se você for colocar tudo, tem que tomar cuidado para botar parênteses em tudo. Então, teria que botar parênteses aqui, né? E aí depois dividir pelo de baixo, certo? Mas o que eu recomendo é o seguinte: você vai lá, primeiro você resolve o parêntese aqui, bota na calculadora, meio elevado a 8, ele vai dar um valor. Aí você subtrai 1, aí ele vai dar outro valor. Aí você pega o resultado, multiplica por 320, certo? E aí depois ele vai lá e divide por isso daqui. Aliás, eu tenho um calculador aqui no computador, então vamos fazer ao vivo, né? Deixa eu trocar aqui. Então aqui eu vou tentar usar a calculadora comum. Ah não, que eu tenho que usar a potenciação, né? Então nossa conta ali deixa eu botar aqui o programinha. Eita. Deixa eu ver. Ah tá, que bom. Não aparece. Então, 300, vamos resolver primeiro o parênteses, né? Então, ó, 0,5. Aí você bota o símbolo de elevado a 8. Pronto, coloquei. Tira 1, né? Que é o que está lá no parêntese. Multiplico por 320. Aí agora você já fez o numerador todo, certo? Ó, cadê? Então tudo que tá sumiu. Então assim, tudo que tava aqui em cima eu já resolvi, certo? Agora é só dividir pelo que tá embaixo. Eu coloquei negativo, mas não é negativo não, que eu esqueci do sinal ali. Então, ó, então vamos pegar esse valor, dividir por, eu vou botar no parêntese aqui, menos. Parênteses é só para não dar problema ali, né? Para não confundir com subtração, assim, para eu fazer uma conta de menos. Então, 0,5. Fecha parênteses. Dividiu. Pronto. 137,5. Que é o que eu tinha dito. Oxi. Bugou. Calma. Opa, apareceu? Agora sim, né? Então, tirar o sinal de menos. Então é só tomar cuidado com o uso da calculadora aí. Ok. Aí agora é a parte da soma infinita já, né? Tá, então vamos ver aqui, soma infinita. Então, soma infinita é algo que é possível na PG quando a sua razão está entre 0 e 1. Ou seja, quando você tem uma progressão geométrica que é decrescente, você consegue fazer uma soma infinita. O que é que significa somar infinitamente? Significa que assim, se você continuar somando sem parar, o valor vai sempre se aproximar de um valor específico. Ele não vai chegar lá nunca, mas ele sempre vai estar se aproximando o máximo possível daquele valor, né? E a nossa fórmula para soma infinita é essa daqui, ó. Pegar o primeiro termo, dividir por 1 menos a razão.
Tem um motivo para ter essa fórmula também, mas eu não vou mexer com isso não, senão vai prolongar demais aqui o vídeo. Então eu vou só prosseguir, certo? Então olha só, vamos aplicar direto isso aqui, né? Então temos aqui um exemplo dessa progressão. Então, antes da gente somar, vamos ver o que acontece com as parcelas, né? Você vê que ela está diminuindo pela metade, ó. Então pega metade da 10, metade da 5, metade da 2,5, certo? Então quais são as parcelas seguintes, né? Se a gente fosse continuar somando. Então ficaria mais 1,25 mais 0,625 mais 0,3175, eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo. É só pegar a metade do anterior. Não, é 25 ali, calma. Aí eu vou pegar agora metade desse aí. De 0,15625, certo? E por aí segue. Não, vou fazer só mais um. 0,07825. Então, ele vai infinitamente. Então perceba o seguinte, você começa com 20, chega aqui nessa parte e já está aqui no centésimo já. Então você vê que é um valor que vai diminuir muito rápido. E se você for pensar em estar somando até o infinito, então esse número vai começar a virar 0,00000 muito rapidamente, né? Então é normal que esse número se aproxime de algum valor. Então olha só, esse aqui daqui, esse mais esse já dá 30. Ok. Se eu somar com esse daqui, aí vai para 35. Se eu somar com esse aqui, aí vai para 37,5. Se eu somo com esse daqui também, aí já vai para 38,75. Se eu somo com esse daqui, né, aí vai para... Calma aí, já vai ficar estranho esses números. 38,75 mais 0,625. 39,375. Olha só, ele está se aproximando de 40. Só que ele não vai chegar no 40 nunca, né? Você vai ver aí que agora para chegar no próximo, ó, no próximo vai somar 0,3125. Aí já foi para aqui 39,6875. Aí vou somar com esse daqui 0,15625 dá 39,84375. Então assim, você vai começar a querer encostar no 40, mas não vai encostar nunca, certo? Você pode continuar somando aí, né? Mas no geral ele se aproxima do 40, certo? Então se ele continuar somando infinitamente, a ideia é que o limite dessa soma, né, seria 40, certo? Então por isso o resultado dá 40. Mas a gente tem a nossa fórmula que a gente faz bem mais rápido, né? Então a soma infinita é, pega o primeiro termo, divide por 1 menos a razão, certo? Então ó, nosso primeiro termo é 20, nossa razão é meio, né? Ó, vou pegar 10 dividir pelo anterior, a nossa razão vai dar meio. Então vou pegar 1 menos meio, ou seja, 20 dividido por meio. Se você fizer a conta aí, vai ver que vai dar 40, certo? Então tá aí a nossa soma infinita, ok? Aqui embaixo eu coloquei esse exemplo que tem fração e tem raiz quadrada, mas é bem tranquilo de fazer também. Ó, então a soma infinita disso vai ser primeiro termo, 2 raiz de 2. O que muda de um termo para o outro aqui, né? Pego 2 e divido. Ó, vamos lá, vou pegar o raiz de 2 e dividir pelo 2 raiz de 2, para eu saber a razão, né? Então aqui cancela. Quando cancela em cima aqui fica 1. Então é 1 sobre 2. Então a razão é meio, certo? Então eu vou pegar 1 menos a razão, que é meio. Aí aqui vai ficar 2 raiz de 2 em cima. 1 menos meio fica meio, certo? Aí aqui, ó, para eu fazer essa conta, pego o número dividido por meio.
Aqui a gente faz o seguinte, a gente mantém o de cima, eu até passei isso na sala, né, para relembrar, e multiplico pelo inverso da fração de baixo, né? Então, aí aqui fica, ao invés de 1 sobre 2, fica 2 sobre 1. Então, 2 raiz de 2 multiplico por 2, então eu vou ter 4 raízes de 2. Dividir por 1 dá ele mesmo. Então, tá aqui o resultado, certo? Ok, então para finalizar finalmente, temos esse problema que eu achei bem interessante. Uma bola é atirada ao chão a partir da medida de altura igual a 200 centímetros. Então vamos ilustrar aqui. Tem uma bolinha, aí ela tá aqui a uma altura de 200 centímetros. E aí você solta ela no chão, ela vai cair. Chegou no chão, ela bate. Depois ela volta a subir de novo. Só que ela só sobe aqui, ó, ao atingir o solo pela primeira vez, ela sobe até a medida da altura igual a 100 centímetros. Então ela vai subir aqui até 100. Cai e atinge o solo pela segunda vez, subindo até a medida de 50 centímetros. Ou seja, ela caiu de novo, aí ela sobe só até 50 dessa vez. Ó, 50 de altura. Aí ela cai, sobe até metade, que é 25. E assim por diante, subindo metade da altura anterior. Se esse procedimento pudesse ser repetido infinitas vezes, quantos metros a bola percorreria verticalmente ao todo? Aí você pensa, ok, você vai sendo afoito, né? Eu vou somar, né, as alturas. São 200 mais 100 mais 50 mais 25, suponho que vai continuar infinitamente. Aí você vai lá e faz a soma de PG. Então, o caminho está certo, mas está faltando um pedaço. Porque se você olhar aqui, o gabarito é para dar 600, né? Então vamos ver se a gente fizer só a soma infinita, né? Soma infinita. O primeiro termo dessa sequência aqui é 200. Então, 200 dividido por 1 menos a razão. A razão aqui é meio, né? Porque está diminuindo por 2 aqui. Então a razão é meio. 1 sobre 2. Então, ó, 1 menos meio dá meio. Mantém o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo, ou seja, 2 sobre 1. Então aqui dá 400. E por que a gabarito está 600, né? Porque olha só, quando a gente está contando esses números, a gente só está levando em consideração a queda. Então assim, ele cai 200, cai 100, cai 50, só que a bola ela sobe também, né? Então ao mesmo jeito que ela desce, ela tem que subir de novo para cair. Então se a gente fizer as quedas, realmente dá isso daqui, mas e as subidas, né? Esse período aqui ela sobe verticalmente do 0 a 100, daqui ela vai do 0 a 50, daqui ela vai do 0 a 25. Então a gente tem que fazer também as subidas, e as subidas está fazendo também, ó, uma PG, só que o primeiro termo, né, a primeira subida vai até 100. Então a gente vai fazer outra PG, soma de PG infinita, começando do 100 e de razão meio de novo. Olha só, vamos pegar 100 aqui, dividido por 1 menos meio dá meio de novo. A gente já fez essa conta, é 2 vezes 100, vai dar 200. Ou seja, vai dar 400 centímetros de queda e 200 centímetros de subida. Ou seja, o total 400 mais 200 dá 600 centímetros de deslocamento vertical. Total, né? Deslocamento não, de distância percorrida. Então, aqui está, né, nossa parte dos PG. Se ficou um pouco rápido, desculpa. Eu realmente, aqui já tá, agora é de madrugada. Já regravei isso aqui, tô regravando no caso. Então, tive que falar as mesmas coisas. Fiquei até mais desanimado. Mas acho que agora deve ter dado certo. Tá? Realmente espero que tenha ajudado de alguma forma a relembrar, certo? Mas assim, essas fórmulas, essas coisas, a gente só lembra mais fazendo exercício mesmo, certo? É assim que a gente vai realmente absorver essas coisas, né? Porque ficar só ouvindo, você pode saber agora, mas depois esquecer. E você pode ver que cada exercício exige de uma forma diferente, né? Então, pra gente saber mesmo é só praticando, né? E é isso.
Eu acho que uma coisa que eu posso fazer para os próximos vídeos é uma sugestão de quais são os pré-requisitos para cada assunto. Porque que acontece? Você pega, por exemplo, qualquer assunto desse aqui, né? Então aqui a gente está utilizando frações, potenciação, propriedade de potenciação. A gente usa ali constantemente a equação do primeiro grau. No vídeo passado aí, teve o vídeo lá da PA, a gente teve uma questão que usou teorema de Pitágoras, produtos notáveis, equação do segundo grau. Então assim, são requisitos que eu posso colocar para caso a pessoa veja assim, tô com dificuldade, não entendi isso, a pessoa possa buscar também. Até porque para quem é do terceiro ano é importante cobrir um pouco essas lacunas para conseguir fazer a prova que quiser fazer de vestibular, de Enem ou qualquer outra coisa que queira estudar, certo? E é isso. Então, terminamos, né? Outra coisa que eu falei no vídeo anterior, que eu não falei nesse, é que o nome desse negócio aqui, por exemplo, esse diagrama é diagrama de árvore, né? Isso aqui é usado, por exemplo, quando a gente está estudando combinatória, que a gente vai ver na segunda unidade. A gente faz isso daqui, né? E aí você vê que tem um comportamento de crescimento geométrico mesmo. Mas enfim. Ok, então deu quanto tempo de vídeo? Ok, deu 40 minutos, mas foi menos que o anterior que eu tinha gravado. Então já tá ótimo, economizou até tempo. Só espero que eu não tenha sacrificado a clareza das coisas, tá? Mas é isso. Então, bons estudos e até o próximo vídeo aí. E é isso.